Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse primeiro Evangelho e essa primeira liturgia da igreja, após o início do Advento, com o primeiro domingo do Advento, a igreja nos propõe o exemplo de fé de um pagão, esse oficial romano, lá pelas terras de Cafarnaum, que vai até Jesus e expressa fé na palavra, fé na pessoa de Jesus Cristo. E nesse milagre que Jesus faz para corresponder à fé e à intercessão de um homem pagão, pagão no sentido de fora do povo judeu, nós temos aqui o início do cumprimento das promessas messiânicas, das curas, dos milagres, que vem lá dos profetas e sobretudo do profeta Isaías, que vai ser para nós o profeta mais proclamado ao longo desse tempo do Advento. Sempre na primeira leitura, a maioria das leituras são do profeta Isaías. Mas lá no profeta Isaías existe também a promessa, como a gente já ouviu na primeira leitura da missa de ontem, do primeiro domingo do Advento, a respeito de Jerusalém e de Sião, a promessa de que povos e nações, todos os povos e nações, acorrerão ao Monte Santo de Sião, a Jerusalém. Jerusalém e Sião, para nós, depois de Jesus, passam a ser o outro nome e o nome simbólico e profético da igreja. Então sempre que a gente escuta Monte Sião, Jerusalém, a gente está escutando Reino de Deus, a gente está escutando igreja. Então o profeta Isaías deixou as profecias dos sinais que o Cristo, que o Messias iria fazer, entre curas e milagres, mas também essa grande promessa de uma renovação de Israel, de Sião e de Jerusalém, que atrairia e incluiria todas as raças, povos, línguas e nações. Então, essa abertura daquilo que é o povo de Deus, para além do judaísmo, e a gente pode até dizer, do sangue judeu, dessa fé ou desse direito ao Salvador que vem pelo nascimento, né? Mas agora a salvação e o Salvador é direito de quem tem fé. Então é por isso que esse Evangelho está aqui no dia de hoje, para nos mostrar Cristo a partir da fé dos pagãos. E aí de onde é que veio a fé desse homem? Diz lá então o Evangelho, estamos lendo Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11. Que esse homem se aproxima de Jesus e já começa suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Olha que fé esse homem tem. Ele foi pedir a Jesus um milagre, uma cura de algo que estava fora do controle dele, em favor de alguém que ele gosta muito. Ele fala ali de um empregado, outro evangelho vai dizer um escravo, um servo, não importa. É alguém que nem é do laço sanguíneo dele, né? Não é da família dele, mas é alguém que tem o afeto dele. E aqui a gente aprende a importância de sermos amáveis para sermos amados. Às vezes ter amigo é tudo na vida. O sujeito que está lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia, já não sai mais da cama,
Eu nem sei o evangelho aqui, pelo que a gente percebe, ele talvez nunca nem ouviu falar direito de Jesus, não sabe quem é Jesus, e fosse pagão ele também. Mas ele tem um amigo, ele tem alguém disposto a suar a camisa por ele, ele tem alguém disposto a gastar tempo por ele, passar vergonha por ele, ouvir um não por ele. Esse oficial romano aqui é a expressão da verdadeira amizade também. O que esse empregado que tem paralisia lá em casa fazia, como ele era ou como ele era com o outro ali, é de se pensar. Porque talvez a pior coisa da vida não é ter paralisia, a pior coisa da vida é não ter ninguém entre nós e Deus. Esse empregado tinha alguém entre ele e o Deus que ele nem conhecia. Mas ele tinha alguém, ele conquistou um amigo. A palavra de Deus diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Então esse oficial romano aqui, ele é capaz também de valorizar esse amigo que ele tem. Por ser oficial romano, possivelmente ele tinha lá suas práticas idolátricas, ele deveria ter uma vida moral às vezes bastante questionável, mas ele é capaz de amar um amigo. O outro pagãozinho que está em casa, que também devia ter uma vida meio que idolátrica ou confusa com relação à fé, é capaz de conquistar um amigo. E aqui, meus irmãos, a gente precisa se fazer essa pergunta. Às vezes nós não somos idólatras, não somos imorais, mas não sabemos fazer amigos, ou não sabemos valorizar os amigos que temos. E às vezes é por isso que muita coisa na nossa vida não anda. Aí às vezes a gente olha e pode às vezes até pensar assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu rezo, eu vou na igreja, eu não falo, minha cunhada mesmo, padre, não é para falar mal dos outros, que a gente não está aqui para falar dos outros, né? A gente está aqui para falar da gente. Mas assim, a minha cunhada mesmo, eu não entendo, porque usa umas roupas, cada dia reza numa igreja diferente, vai lá nos negócios esquisitos, tararara. Sem simplificar, sem simplismos, meus irmãos, mas a vida tem muitos âmbitos e um deles é a amizade. E muitas pessoas que são boas de religião são ruins de amizade. Então esse evangelho se abre falando para nós de um aspecto muito humano. Dois sujeitos ruins de religião, ruim de reza, mas bom de amigo. Um porque conquistou um amigo. Outro porque mostrou capacidade de ter compaixão, empatia por um amigo. Então talvez para muitos de nós seja isso que nos falte, saber conquistar amigos, e para outros talvez o que nos falte, saber ter compaixão dos amigos que temos. Mas esse homem, esse oficial romano, ele tem a fé. De onde é que veio a fé dele? Para ir lá em Jesus e passar esse óleo de peroba na cara e se arriscar, ouvir um não, tomar um esculacho, tomar um coice, sei lá, de Jesus falar para ele, mas amigo, nem rezar você sabe, você é um oficial romano, pensa que eu não sei, que você faz as suas ofertas lá para os seus deuses, lá bate com o teu tambor, o que você veio fazer aqui, rapazinho? Ele correu um risco por esse amigo, mas também porque ele tem fé. E o que ele pede para Jesus fazer expressa que ele tem uma fé sobre essa pessoa que está na frente dele, Jesus Cristo. De onde é que veio essa fé? Veio do ouvido. Ele ouvia falar sobre Jesus. E no que ele ouvia falar sobre Jesus, dentro do coração dele, despertou a fé. Portanto, meus queridos, a fé nasce, a fé se alimenta e a fé cresce a partir do escutar sobre Jesus. E a fé morre à medida em que a gente vai ouvindo menos sobre Jesus. A fé está nos nossos ouvidos. É isso. Esse homem ouvia falar sobre Jesus, de um paralítico que andou, de um leproso que não é leproso, da Madalena que sossegou o facho. Ele ouvindo coisa boa de Jesus. Do Zaqueuzinho que subiu na árvore, parece que está mais comportado um pouco. Ele está ouvindo falar sobre Jesus. De um bando de gente que foi atrás dele, aí teve um almoço de graça lá, parece que nem tinha comida direito, aí ele multiplica, acho que é pão que ele multiplicou, o negócio até tinha peixe. Ele está ouvindo falar sobre Jesus. Então, esse ouvir sobre Jesus na nossa vida. Agora, claro, sempre que a gente escuta falar algo sobre Jesus, como tudo na vida que você escuta, eu escuto, sempre vai ter um segundo dentro de nós para a gente ter fé
ou não ter fé. Para a gente achar que é verdade, para a gente achar que é mentira, para a gente achar que vale a pena, para a gente achar que é bobeira, para a gente desejar ou para a gente falar, isso é conversa de padre, Bíblia é papel, aceita qualquer coisa. Isso é coisa para velho, né? Eu estou novo ainda. Ele ouvia. Isso é 49% da coisa. Os outros 51% da coisa é o ato de fé dentro de nós, porque, afinal de contas, se a gente precisa se dispor a ouvir mais e ouvir melhor, também é verdade que mesmo ouvindo tem gente que não dá um passo na vida. Porque dentro de nós é feita uma decisão diante de tudo que a gente escuta, diante de todo convite que a gente recebe, não é verdade? Então, primeiro ouvir, mas só ouvir não te resolve nem me resolve. Se fosse assim, a gente pegava todas as pessoas difíceis que precisam de conversão, começando por nós mesmos, enfiava um fone de ouvido na orelha e andava o dia inteiro. Aí pronto, resolvia, né? Imaginou? Se amarrar aquele teu filho, amarrar aquele teu marido, aquela tua esposa, aquele teu parente, numa cadeira, enfiar um fone de ouvido nele, enfiar Padre Mário com Frei Gilson, com Irmã Zélia, sabe, com canção nova, assim, 18 horas por dia. Senta aqui às 8 da manhã, sai às 6 da tarde, ó, meia-noite. 2, 3 dias estava um coco. Não estava. Porque se dentro do coração se acha mais esperto do que aquilo que escuta, se acha mais sabido do que aquilo que escuta, acha aquilo que escuta conversa ridícula, acha aquilo que escuta desnecessário, porque eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Então, meu amigo, pode amarrar na cadeira, enfiar o fone de ouvido, não muda. Existe um espaço dentro de nós que é a fé. Então, é necessário a palavra, como é necessário para o fruto a semente. Mas só semente não dá fruto, tem que ter a terra. E a terra tem que ser boa. E é por isso que a gente vai limpando, purificando o nosso coração. E o grande adubo dessa terra, para que essa semente dê fruto, é a humildade. O homem aqui é um oficial romano. Portanto, ele tem no mínimo, não é, alguma centena de soldados debaixo do seu governo. Ele é poderoso. Ele ganhava um salário muito, muito bom, portanto ele é ricão também. Ele é rico, ele é poderoso, e ele mesmo diz para Jesus, Jesus, os meus empregados é assim, eu falo vai e ninguém pergunta por quê, simplesmente vai. Eu falo vem e ninguém pergunta se precisa, simplesmente vem porque o Pai mandou, papai está on, filho. Eu mando e desmando nessa terra, Jesus, sobre quem está abaixo de mim. Olha o poder desse homem. Ele é poderoso, ele não é acostumado a ouvir não, ele não aceita ouvir um não, ele não aceita ter que falar 2 vezes a mesma coisa. Ele é muito rico, devia ser um homem fisicamente muito forte para estar nessa posição, devia ser bom de guerra, mas ele foi humilde de pedir. Portanto, meus queridos, nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor a graça da humildade mesmo, diante da palavra, diante da vida. Porque sem a humildade, a palavra que entra no ouvido, a semente que cai na terra pode ser boa, mas ela vai ficar sem fruto. Mas aí esse homem, esse pagão, então, demonstra a fé. E faz essa oração, que é um versículo tão bonito. Mateus 8,6, Senhor, está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente. Você sabia que isso aqui é um versículo que nos ajuda muito a rezar pelas pessoas? Experimente escrever isso aqui num papelzinho, ou memorizar se você consegue, e nas suas orações, vez em quando, vez em sempre, você repetir isso aqui, como que um tercinho mesmo. Senhor, meu filho está lá em casa, sofrendo terrivelmente com a droga. Senhor, meu marido está lá em casa, sofrendo terrivelmente com aquele nervosismo, com aquela ira. Senhor, rezar pelos outros. Mas olha que palavra tão bem acertada, tão bem colocada esse homem usou. Quem sabe daqui você não possa fazer uma campanha de oração por alguém ou por alguns, usando a palavra desse homem, Senhor, o meu empregado, Senhor, o meu filho, o meu amigo, o meu conhecido, está lá em casa, sofrendo terrivelmente. Sofrendo terrivelmente. No caso do homem, uma paralisia, era o que ele sabia dizer da doença. Mas às vezes dos nossos a gente sabe dizer melhor, né, o nome da doença. Experimente escrever isso, repetir isso. A gente precisa rezar, meus irmãos. Existem coisas que só vão acontecer na sua vida, na minha vida, se a gente rezar.
se a gente pedir, se a gente suplicar. Existem coisas na nossa vida que estão guardadas para o poder da oração. Sabe, Deus faz muito por você e por mim sem que a gente nem peça. Porque Deus vê todas as coisas, é providente, é Pai, é misericordioso, é amoroso. Mas tem coisas para você e para mim que estão guardadas dentro da oração que a gente faz ou não faz. Da súplica que a gente eleva ou não eleva. Como esse homem aqui, esse oficial romano. Ele tinha mais o que fazer. Ele tinha outros assuntos para ocupar o dia dele. E vamos dizer, ele tinha outros empregados, outros escravos, morre um, entra outro. Você acha que ele ia ficar, meu Deus, e agora? Não tem ninguém para substituir. Ou ele é um oficial romano, morre um, entra outro. Ele está acostumado com isso. Então, é um homem que renunciou coisas para estar de joelho. Se a gente não aprende a renunciar coisas, a gente não se ajoelha. Esse é o fato da vida. Às vezes a gente fala assim, minha vida é muito corrida, queria rezar mais, mas nessa correria eu nem tenho tempo. Gente, quem é que tem tempo? Eu não conheço ninguém que tenha tempo. Você conhece alguém que tem tempo? E às vezes a gente tem até uma ilusão na cabeça, a gente vai assim, está chegando fim de ano, agora férias, janeiro, vou tirar 15 dias, 20 dias. Vou ler aquele livro do santo tal, da santa tal, vou rezar mais. Aí é que não vai. Aí é que não vai. Se tem um período da vida que a gente não reza nada, é nas férias. Então, esse ter tempo, ninguém tem tempo. O tempo para Deus, ele é sempre um ato de violência. Ele é sempre um ato de renúncia. E ele é sempre um ato de amor a Deus mesmo, a nós mesmos, e um ato de amor pelas pessoas e pelas coisas que a gente diz que sofre tanto por ser como são, que a gente diz que sente assim, eu faria de tudo para mudar ele, faria tudo para mudar ela, que bom. E às vezes está fazendo muitas coisas, mas essa renúncia, esse sacrifício, essa violência de coisas que implicam o nosso tempo para que a gente possa se ajoelhar. Como esse oficial romano aqui, ele perdeu no mínimo um dia de serviço para encontrar Jesus. Então, ou a gente aprende a, perder tempo para encontrar Jesus, ou muita coisa na nossa vida vai ficar paralisada do jeito que está e vai seguir o curso normal. Qual que era o curso normal dessa paralisia, desse homem aqui? A morte. Qual que é o curso normal de alguns pecados que estão em nós ou nos nossos? A gente já sabe no que vai dar se continuar indo por onde está indo. E vai, porque é o curso normal das coisas. Qual que é o curso normal, às vezes até da nossa vida financeira? Se continuar assim, vai para onde? Então, ou a gente dá um jeito de, na palavra, perder tempo de joelhos diante de Jesus. E esse perder tempo aqui diante de Jesus, meus irmãos, é algo muito concreto. Não é só essas orações que a gente faz com 10 segundos de pensamento acelerado entre fazer uma coisa e outra durante o dia, a nossa correria. Essas orações valem, são importantes, é bom pensar em Deus, é bom de vez em quando soltar um valei em São José, passar na frente Nossa Senhora, está tudo certo, faz parte. Melhor isso do que palavrão. Mas existe um âmbito da oração que tem horário e lugar. Renúncia. Onde é que está o oficial romano? Ele não está fazendo as coisas de oficial romano e falando, valei-me São José, cura o Pedrinho. Ele não está lá dando as espadas dele lá, matando os outros, falando assim, Nossa Senhora, passa na frente, Pedrinho está em casa e não está bem, que nós nessa correria. É possível que ele invocava até os deuses dele lá no meio do seu trabalho. Mas esse homem aqui, ele está em um lugar, perdendo tempo, não fazendo nada, somente diante de Jesus. E aí a gente tem que ver se isso na nossa vida é na beira da cama, antes de dormir, é na hora do almoço, sentado num cantinho sozinho lá onde a gente trabalha, é vindo aqui no sacrário da capelinha, em qual horário do dia, 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, não sei. Esse evangelho nos ensina que tem coisas para nós que a gente precisa ir em um lugar, perder tempo, investir tempo, senão não acontece. E aí ele expressa essa fé, essa compaixão, faz essa intercessão e Jesus diz algo maravilhoso para ele, vou curá-lo. E aí esse homem que tem fé, uma fé que veio do ouvido, expressa uma profunda humildade,
um profundo quebrantamento, que vai jogar ele de novo para a fé na palavra de Jesus, quando ele diz: Senhor, e a gente diz isso em toda a Santa Missa, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu não sou digno dessa visita. Eu estou pedindo, eu estou precisando, mas não estou merecendo. Eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas olha a fé desse homem. Mas diz uma palavra e ele fica curado. E aí ele vai dar para Jesus o exemplo da vida dele. Porque Jesus, eu sou acostumado a resolver o mundo com a minha palavra. Eu resolvo as coisas com a palavra. Eu falo, tudo que eu falo acontece. Tudo que eu ordeno fica em ordem. A tropa, o exército, a casa. Eu sou acostumado a governar o mundo não com a mão. Eu sou acostumado a governar o mundo com a palavra. Então, diz uma palavra, libera uma palavra, e a coisa acontece, porque eu que sou comedor de arroz e feijão, faço as coisas assim, e o Senhor também pode fazer assim, porque eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Quando ouviu isso, versículo 10, Jesus ficou admirado, e disse: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé, igual esse homem que nem do Israel é. Jesus ficou admirado. Duas coisas apenas causaram admiração em Jesus nos evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, você vai encontrar a palavra Jesus ficou admirado em 2 situações. Nessa situação, onde esse homem teve tanta fé, isso causou em Jesus a admiração. Todos nós somos capazes de ficarmos admirados, não é isso? Com alguma coisa? A gente fica admirado, encantado, meio que seduzido. A pupila dilata, o olho esbugalha, o coração acelera, capta o nosso foco, aquilo que nos causa admiração. Pode ser carro novo, pode ser... Tem gente que... As coisas que nos causam admiração, futebol, as coisas que nos captam e nos alegram por dentro, nos deixam tanto quanto eufóricos e com desejo de partilhar para o outro o que a gente está sentindo agora. O nome disso é admiração. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver só 2 vezes dizendo que Jesus ficou admirado. Uma delas, hoje. E Jesus ficou admirado com o tamanho da fé daquele homem. Outra vez em que Jesus ficou admirado. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles e ali não fez milagre algum. Portanto, só tem um assunto que capta o coração de Jesus. Só tem uma coisa que faz Jesus, quando está com esse sono que você também está, sentir vontade de sentar direito, mexer o ombro, porque ele está admirado. Quando o assunto é a fé das pessoas. Ele fica admirado com o tamanho da fé de um e admirado com a ausência da fé dos outros. As outras coisas da vida não assustam muito Jesus, nem engambelam muito Jesus, não. Jesus tem um profundo interesse para saber qual é o tamanho da fé que está dentro de você. Isso o admira. Isso o desperta. As outras coisas todas, Jesus fala, legal, né? As outras coisas todas, que às vezes até nos escandaliza, a gente fica, você viu, pai? Onde é que você viu? Jesus fala, coitado, ele é assim mesmo, né? Ser humano é complicado. Agora, se tem uma coisa que faz Jesus falar, você viu? Ou fazer Jesus dizer, onde já se viu? É quando o assunto é fé. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Nunca encontrei, nem Israel. Israel aqui até então era o povo da igreja. Nunca vi nem em Israel tanta fé. Mas quando Jesus falou, nunca vi nem em Israel tanta fé, e o versículo disse assim, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Quem é que o seguia? Os discípulos. Então Jesus foi muito sutil com os seus 12 discípulos, com os seus 12 companheiros. Ao invés de dizer assim, nossa, nem vocês têm tanta fé, Jesus ficou com dó, falou, vou humilhar os meninos na frente dos outros, né? Isso não se faz. Nunca vi nem Israel tanta fé. Jesus, Deus, nem Israel tanta fé. Jesus deu uma ampliada na coisa, mas no fundo a agulhada foi nos 12. Jesus está dizendo, olha, nem vocês que estão grudados comigo têm tanta fé. Nem vocês que são de casa têm tanta fé. Veja, meus irmãos, fé é algo exercitado dentro do nosso coração. Fé é algo que se mede, se expressa
pela nossa correspondência no pouco, no possível. Às vezes é possível a gente estar fisicamente encostado em uma pessoa cheia de fé. Quantos homens descrentes dormem na mesma cama que uma mulher profundamente de fé? Às vezes a gente pode estar encostado na relíquia de um santo. A gente pode, às vezes, estar dentro de um ambiente muito ungido. Fisicamente, a gente pode estar esbarrando, né? Mas aqui dentro, está longe. Porque a fé vem desse emprestar o ouvido e o coração a Jesus. Como esse oficial romano, ele nunca esteve fisicamente perto de Jesus, foi a primeira vez. Mas já antes de estar fisicamente tão perto de Jesus, o ouvido e o coração dele já era colado com esse tal Jesus de Nazaré. Nem em Israel, nem entre vocês eu encontrei tanta fé assim. E eu vos digo, então aí Jesus profetiza, né? As profecias de Isaías sobre as nações e todos os povos. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, não só mais de Israel, de tudo que é canto, lugar e alto piquiri da vida. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e dessas lonjuras também, que esses lugares que esse povo mora, que eu nem sei para quem mora longe, como é que é? Patos de Minas? É pato que tem lá. Mas a senhora era de outro lugar, não tem alguém que é de Brasília, esses lados lá também? Patos de Minas, Brasília. E o quê? Divinópolis, misericórdia. E se assentarão à mesa. Porque o que move a gente nas nossas distâncias? Seja ali da Avenida Brasil, da Rua Curitiba, da Padre Alfredo, não importa, ou de Divinópolis, Patos de Minas, Brasília, esse lugar distante aí. O que nos move? O que encurta distâncias? O coração e o ouvido. Sem coração e ouvido, pode estar na esquina, pode estar no portão, pode estar esbarrando, não acontece nada. Portanto, meus queridos, nesse tempo do Advento, nesse fim de ano que está começando, vamos devolver a Jesus e abrir para Jesus de novo nosso ouvido, nosso coração e expressar a esperança desse oficial romano. Isso é a fé, colocar esperança em Cristo Jesus. Foi de Jesus Cristo que ele esperou a solução daquilo que lá na casa dele ele não conseguia resolver, apesar de amar tanto. Como nós também. Às vezes, apesar de amar tanto, se esforçar tanto, tem coisas que a gente não consegue resolver. Está fora do nosso alcance, está fora do nosso humano, mas não está fora de Cristo. Então a gente começa esse advento olhando assim para Jesus, aquele que é capaz de dar uma palavra e tocar nas nossas distâncias e realizar aquilo que nós não conseguimos realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nós queremos rezar e pedir que o Senhor hoje nos dê o dom da fé que aquele oficial romano, aquele pagão expressou. Ele não era senhor de Jerusalém, ele não era de Israel, ele era pagão, mas ele era um homem capaz de amar, sentir compaixão de alguém. Ele era um homem humilde para pedir. Senhor, muitas vezes eu não tenho a humildade que esse homem tem. Quantas vezes, Senhor, nós somos pessoas cheias de vergonhas, e vergonha nada mais é, Senhor, do que vaidade e orgulho. Quantos de nós, Senhor, estamos atrasando a nossa vida porque temos vergonha? Hoje, Senhor, nós vamos confessar e mudar o nome das coisas e dizer a verdade. Senhor, muita coisa na minha vida está atrasada. Muita coisa que o Senhor me pede eu não faço. Muita coisa que eu preciso eu não recebo. Porque eu sou vaidoso e orgulhoso. E é por isso, Senhor, que eu sinto vergonha. Vergonha de pedir. Vergonha de ir até vós. Vergonha das pessoas. Porque eu sou vaidoso e orgulhoso, Senhor. Senhor, muitos de nós precisamos mudar o nome das coisas. Meu irmão, deixa o Espírito Santo dizer algo dentro do seu coração a respeito disso que você chama de timidez.
disso que você chama de vergonha, porque talvez o nome disso seja vaidade, orgulho. Às vezes a gente chama de virtude, pinta de santidade vícios feios, a vergonha, a timidez. Se esse oficial romano tivesse isso, era porque ele era orgulhoso, não porque ele era simples. Senhor, nós queremos também essa humildade, uma humildade que nos faz corajosos, uma humildade que nos faz nos mover em direção a vós. Senhor, nós queremos pedir a graça de sermos como esse oficial romano também, pessoas capazes de se compadecer, pessoas capazes de amar, de ter empatia com quem sofre, pessoas capazes de rezar pelos outros. Senhor, nós queremos pedir a graça de sermos amigos, termos amigos. Senhor, muitos de nós temos tanto poder ou dinheiro que não temos ninguém na vida. Muitas pessoas, Jesus, têm poder, têm dinheiro, têm cultura, mas não tem um intercessor. Muitos de nós, Senhor, temos acesso a tantas coisas, mas mesmo assim temos em casa, temos em nós paralisias, doenças, problemas, que só o Senhor pode resolver. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos amáveis e amigos. Senhor, nós queremos pedir, dai-nos a graça de termos a fé desse homem, uma fé expectante, uma fé grande, uma fé que crê mesmo no impossível, assim como até para os discípulos parecia impossível, Jesus, que o Senhor fizesse um milagre à distância. Eles nunca tinham visto o Senhor fazer um milagre à distância. Eles nunca tinham visto o Senhor fazer um milagre sem pôr a mão. Nem os discípulos acreditavam, Senhor, que o Senhor mesmo à distância tinha poder. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta, Senhor, as minhas fronteiras. Aumenta, Senhor, as minhas compreensões. Senhor, eu não quero pôr limites na minha fé. Eu não quero pôr limites na fé que eu tenho em vós. O Senhor pode de qualquer forma, o Senhor pode de qualquer jeito. Senhor, às vezes a gente espera que o Senhor faça de um jeito, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer de outro, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós queremos orar agora. Ergue os seus braços e diga: Senhor, o meu filho, o meu empregado, o meu marido, o meu casamento, a minha empresa sofre terrivelmente lá em casa, longe de mim. Senhor, a minha sogra, o meu sogro, minha cunhada, meu genro, meu afilhado, o meu irmão está lá em casa, Senhor, não está aqui agora, nem vem comigo aqui, nem anda tão perto de mim assim na fé, está lá em casa, Senhor, e ele sofre terrivelmente com o álcool, com a droga, com a paranoia, com a esquizofrenia, e ele sofre terrivelmente, Senhor, com o Parkinson, ele sofre terrivelmente, Senhor, com o Alzheimer, ele sofre terrivelmente, Senhor, com uma diabetes, ele sofre terrivelmente, Senhor, com o jogo, ele sofre terrivelmente, Senhor, com um atraso mental, ele sofre terrivelmente, Senhor, com a falta de maturidade, ele sofre terrivelmente, Senhor, no apego, na escravidão que tem até hoje pela minha sogra, pela mãe dele, pela mãe dela. Ele sofre terrivelmente, Senhor, até hoje com a mágoa, com o ressentimento. Ele sofre terrivelmente, Senhor, até hoje com complexo de inferioridade. Ele sofre, Senhor, terrivelmente até hoje, e há tanto tempo está sofrendo terrivelmente com o desemprego. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Olha com graça, Senhor. Olha com bondade, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, de que o Senhor entre na nossa casa, mas diz uma palavra, Jesus. Diz uma palavra, Senhor, sobre essa segunda-feira. Diz uma palavra, Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Diz uma palavra, Senhor. Filho, filha, se você tem uma doença, você tem rezado há muito tempo e você consegue tocar, coloca a mão sobre esse lugar do seu corpo. Se não, fica com seus braços levantados. E pede isso. Jesus, diz uma palavra sobre esse tumor. Diz uma palavra sobre essa retina, Senhor. Diz uma palavra sobre essa coluna, sobre esses nervos, sobre esses ossos. Diz uma palavra, Jesus, sobre esse pâncreas, esse rim. Diz uma palavra, Jesus, sobre esse joelho. Diz uma palavra, Senhor. Mas dizei uma palavra e ele vai ficar curado.
Diz uma palavra, Senhor, que põe as minhas coisas e a minha vida em ordem. Diz uma palavra, Senhor, que termina com a bagunça da minha mente. Diz uma palavra, Senhor, que põe fim no medo, na ansiedade, no pânico, na depressão. Diz uma palavra, Senhor, que põe em ordem a minha mente, os meus pensamentos, as minhas confusões. Diz uma palavra, Senhor, e tudo ficará ordenado. Diz uma palavra, Senhor, e tudo vai cooperar para o bem. E nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te louvar, te bendizer, porque a continuidade desse evangelho, queridos, vai dizer assim: e o homem? Jesus disse ao homem: vai, ele está curado. E aí o evangelho diz assim: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi para casa, voltou para casa. Senhor, aquele homem foi para casa já em paz, já em paz. Obrigado, Senhor, porque nós vamos sair dessa igreja hoje, do Jardim da Imaculada, já em paz, com aquilo que o Senhor está ordenando na nossa vida, ordenando na nossa história, ordenando no nosso corpo, nos nossos relacionamentos, nas nossas circunstâncias, os nossos afazeres. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quebra as correntes da nossa ansiedade, do nosso medo, do nosso pavor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está ordenando tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está colocando no lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está movimentando as peças, porque o Senhor está movimentando as coisas. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão se reencaixando na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai colocando de novo no lugar tudo que está fora do lugar. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, nós sabemos isso. Obrigado, Senhor. E nós queremos pedir também, Jesus, fé. Fé para estar sempre à mesa do teu reino. Muitos têm vindo aqui, Senhor, do Oriente e do Ocidente. Dai-nos a graça de estarmos sempre aqui também à mesa do teu reino. Acolhei, Senhor, a nossa oração, a nossa súplica e a nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Coloquei. Tornai possíveis as coisas